Fazer comparativos entre celulares da Xiaomi 2 meses atrás era uma coisa diferente do que fazer hoje. Em páginas do Facebook, grupos do Telegram e do WhatsApp, muitos estão ficando chateados com o que parece ser o fim do custo-benefício da marca. Fabricantes como a Realme começam a aparecer para pegar essa oportunidade. Até mesmo um dos melhores custo-benefício de 2019, o Mi 9, já superado pelo Mi 10, está mais caro do que estava antes e o seu preço começa até a se aproximar de um dos intermediários mais caros de todos os tempos da chinesa, que é o Mi Note 10 Pro. Isso pode fazer surgir dúvidas. Será que é melhor investir em um intermediário que é mais novo e tem uma câmera de 108 megapixels? Ou o topo de linha do ano passado ainda é uma melhor escolha? Se você precisa fazer essa escolha ou se você está curioso para ver esse placar, acompanhe nosso comparativo aqui no tudocelular.com. No visual e construção, é possível dizer que eles se parecem muito. A Xiaomi gosta, de deixar os seus celulares todos parecidos com o topo de linha para que o conceito de premium chegue também a outras categorias. E, pelo Mi Note 10 Pro ser muito caro, o mínimo que a gente esperava é uma qualidade de flagship. Os dois têm corpo em alumínio com traseira em vidro Gorilla Glass 5. O acabamento é bem arredondado e enquanto o Mi 9 pode ter um efeito espelhado ou holográfico, o Note 10 Pro aposta apenas no visual holográfico. Saídas de som, microfone e conexões iguais, além de botões e berço, ficam praticamente nas mesmas posições. Eles são dual SIM, sem espaço para microSD e não contam com a proteção contra poeira ou água. Apesar disso, o Mi 9 traz um botão extra para o Google Assistente. O Mi Note 10 Pro, por ser de uma categoria abaixo e não ser um top, é mais robusto, mais espesso e mais pesado, com o seu módulo de câmeras também mais saltado. O Mi 9 tem um conjunto de câmeras em semáforo vertical na mesma posição do Mi Note 10 Pro, mas ele consegue ter um corpo mais fino e mais elegante, embora eles tenham praticamente o mesmo tamanho em largura e altura. Na frente, o Note é resolvido com gota nos dois modelos, mas ele é mais discreto no Note 10 Pro, que também tem um acabamento mais arredondado, com uma tela mais curva e bordas mais discretas. O Mi 9 fica com uma cara mais antiga perto dele, mas ele também acaba sendo melhor de usar porque ele tem menos curvas. A biometria de ambos fica sob a tela e no Mi 9 ela é mais rápida e mais precisa. O Note 10 Pro ele é mais robusto e conta com uma frente bem mais resolvida que a do Mi 9, mas este fica com o ponto porque ele tem uma biometria mais precisa e uma construção mais premium no geral. De início pode parecer que temos telas iguais, mas pequenas diferenças separam elas duas. A variação de tamanho é pequena, de 6.39 polegadas no Mi 9 para 6.46 polegadas no Mi Note 10 Pro. Os dois são Full HD com aspecto de 19,5 por 9. A proporção tela-corpo é um pouco maior no Note 10 Pro e a sua tela curvada, mas em contrapartida o Mi 9 é Super AMOLED contra AMOLED do intermediário e também cumpre 100% do espectro de cores DCI-P3, trazendo suporte a HDR, assim como o Note 10 Pro. No brilho, ambos são bem aceitáveis para serem usados sob o sol, mas o Mi 9 consegue ter um pouco mais de intensidade quando no brilho automático. O ponto da tela então acaba ficando com o Mi 9, que tem uma qualidade geral melhor. No som, o fato de nenhum dos dois vir com som estéreo pode causar uma tristeza, ainda mais com esses preços que a gente tem de topo de linha aqui, mas a Xiaomi precisava economizar em alguma coisa nos dois. E ela aproveita também para economizar nos fones de ouvido, que não vem na caixa de nenhum dos dois, mas é uma coisa que a gente já não está acostumado em smartphones da Xiaomi, e também o Mi 9 acaba tendo retirada a conexão P2. Ao menos isso fica presente lá no Mi Note 10 Pro. No som externo, o Mi 9 acaba sendo um pouco melhor no volume e clareza, que são apenas razoáveis no seu competidor. Para som dos fones, o Mi Note 10 Pro traz melhor performance e vai agradar em qualidade aqueles que usam fones de boa qualidade. Para fones sem fio, os dois contam com o protocolo aptX HD de alta qualidade. Então a gente chega aqui ao primeiro ponto do Mi Note 10 Pro. Nossos concorrentes são ambos da Xiaomi, então a gente está falando aqui da mesma interface sobre o Android, que é a MIUI. Embora o Mi 9 tenha sido lançado com o Android 9 Pie, ele já recebeu o Android 10 com a nova MIUI 11. O Mi Note 10 Pro também tem a MIUI 11, mas ele ainda está no Android 9 Pie. Há chances de que o Mi 9 chegue ao Android 11, mas os dois devem ser atualizados para a MIUI 12. No geral, a MIUI é uma interface cheia de recursos e possibilidades, de temas, modo escuro, além de uma navegação por gestos, e é já presente tela Always On em ambos. Nas conexões, a presença de infravermelho nos dois celulares é bem-vinda, mas o rádio FM só pode ser encontrado no Note 10 Pro porque ele é o único que tem a conexão P2. O restante eles são bem parecidos, com Wi-Fi e Bluetooth bem atualizados, NFC e um GPS do Mi 9 um pouquinho melhor. O ponto fica com o Mi 9 mais atualizado e com mais potencial para futuras atualizações. E é no desempenho que nós temos uma das claras diferenças entre um intermediário e um topo de linha, mesmo que esse último seja do ano passado. O Mi 9 conta com chipset Snapdragon 855 e versões com 6 ou 8 GB de RAM. Já o Mi Note 10 Pro traz os chipsets Snapdragon 730G e 8 GB de RAM. Apesar dos nossos testes terem sido feitos com o modelo de menos RAM no Mi 9, ainda assim ele se sobressaiu em relação ao seu competidor, e seus 48 segundos no teste de abertura são 17 a menos que os resultados do Note 10 Pro. Em benchmarks,
o Mi 9 também foi muito superior nos resultados. E embora o 730G seja mais novo do que o 855, esse ainda é um processador de flagships, e o seu maior entrosamento com o software também ajuda na velocidade de performance. Em jogos, embora o conjunto do Mi Note 10 Pro seja o G ideal para jogos, ele pode ter um ou outro tropeço, enquanto que o Mi 9 roda sem qualquer engasgo, qualquer título que você quiser. Eles não contam com slot para cartão microSD, mas o Note 10 Pro chega com 256GB, enquanto que o Mi 9 possui várias versões de armazenamento que vão de 64 a 256GB. O Mi 9 fica também com esse ponto. Com um bom intermediário, o Mi Note 10 Pro traz mais bateria do que o topo de linha rival. São 5.260 mAh contra 3.300 mAh do Mi 9, uma diferença muito grande fisicamente. Isso também levou a uma diferença substancial na duração total. Nossos testes mostraram mais de 24 horas de uso contínuo para o Mi Note 10 Pro, enquanto que o Mi 9 ficou com 9 horas a menos que isso. O flagship já não era conhecido pela alta duração de bateria e perto desse outro celular isso fica bem claro. Em tempo de tela foram 5 horas a mais para o Mi Note 10 Pro do que as quase 8 horas do Mi 9. E se você acha que isso ia significar melhor tempo de recarga para o Mi 9, mais uma surpresa. 1 hora e 8 minutos no intermediário contra 1 hora e 14 minutos no Mi 9. O carregador que vem na caixa do Mi Note 10 Pro é de 30 watts, enquanto que o do Mi 9 é de 25 watts. O Mi 9 só tem uma vantagem no carregamento sem fio, já que é o único smartphone entre esses dois com essa tecnologia. E com toda essa certeza, o ponto é do Mi Note 10 Pro. Quando foi lançado, o Mi 9 fez um sucesso, porque ele colocou a Xiaomi num patamar de qualidade igual a de outras empresas famosas por isso, como Samsung, Huawei, Google. Porém, o grande destaque do Mi Note 10 Pro é justamente a sua câmera, que é o que faz com que ele esteja nesse comparativo e seja bem caro. Nós temos um Mi 9 com uma wide principal de 48 megapixels e abertura de 1.8, com PDAF laser AF, telefoto de 12 megapixels com 2 vezes de zoom óptico e PDAF e uma ultra wide de 16 megapixels com PDAF. No Mi Note 10 Pro, nós temos uma wide principal de 108 megapixels com abertura 1.7, PDAF, laser AF e estabilização óptica, uma telefoto de 12 megapixels com 2 vezes de zoom óptico e dual pixel PDAF, uma outra telefoto com 5 megapixels e 5 vezes zoom óptico e PDAF e estabilização óptica, e por fim, mais uma ultra wide de 20 megapixels e uma macro de 2 megapixels. De cara, a gente vê que o conjunto do Mi Note 10 Pro é composto por bem mais câmeras e ainda traz o sensor de 108 megapixels que na época do seu lançamento era uma novidade e foi muito comentada. As fotos com o Mi 9 elas são bem interessantes e se você utiliza todo o potencial dos 48 megapixels, você consegue mais nitidez, saturação e contraste. São fotos boas e o modo escuro chega performar melhor do que o da Samsung com certa frequência e a ultrawide também vai bem. Mas a Xiaomi conseguiu fazer um ótimo trabalho no Mi Note 10 Pro, mesmo com processador intermediário. E os resultados das imagens desse celular competem com os tops de linha de outras fabricantes. Os maiores destaques aqui no Mi Note 10 Pro ficam para os dois sensores de telefoto, que eles conseguem um zoom de alta qualidade que fica similar ao de um Huawei, como o P30 Pro. E também para lente ultra-wide. E se a gente costuma esperar pouca coisa de fotos em baixa luz para intermediários, o Mi Note 10 Pro prova que a qualidade dele pode ser próxima de 1 pixel. Então o Mi 9 é bom, mas o Mi Note 10 Pro capricha mais e fica com esse ponto. Para vídeos, apenas o Mi 9 captura 4K 60 fps e para o Note 10 Pro ficam apenas os mesmos 4K, só que é 30 fps. Se isso não é um fator determinante para você, você vai ter estabilização óptica nesse intermediário, que é uma coisa que pode ser mais interessante, uma vez que as tremidas podem aparecer bastante no Mi 9. A gravação em super câmera lenta em Full HD também é apenas do Mi 9, fica só em HD para o Mi Note Pro e a captura de áudio fica bem equilibrada nos dois. Por fim, eles acabam empatando aqui nos vídeos. Para selfies, a câmera de 20 megapixels com abertura de 2.0 do Mi 9 compete com a de 32 megapixels com abertura de 2.0 também do Mi Note 10 Pro. Isso leva a selfies de ótima qualidade nos dois aparelhos, mas embora o Mi Note 10 Pro tenha excelentes detalhes, ele tem um problema. No modo retrato, o intermediário desativa o HDR, o que leva a um céu estourado em algumas ocasiões. O Mi 9 tem destaque em nitidez e consegue levar isso até mesmo para os retratos em situações de menos luz. Então esse ponto das selfies fica com o Mi 9. O preço é uma parte triste aqui. Em outra ocasião, alguns meses atrás, a gente comparou o Mi 9 com o Zenfone 6. E o flagship da Xiaomi era encontrado, quando você importava ele, por bem menos do que o valor de R$ 2.700 do aparelho da ASUS. Agora, não apenas o Zenfone 6 aumentou, como o Mi 9 sumiu dos marketplaces no Brasil e está bem mais caro em sites de importação, graças ao dólar muito elevado. Por isso, o que era um valor muito caro para o Mi Note 10 Pro já começa a chegar perto de um Mi 9. Em sites de importação, a média de preço do intermediário é de R$ 3.800, enquanto que o flagship de 2019, em modelo compatível, fica por volta
volta de 4.800. O modelo mais barato do Mi 9, no entanto, pode ser encontrado por aproximadamente R$ 2.800, chegando até um bom custo-benefício aqui, embora naquela época do outro comparativo ele fosse visto a R$ 2.000. Ainda assim, o ponto derradeiro aqui é do Mi 9. No que a Xiaomi se propôs a caprichar no Mi Note 10 Pro, ela fez. Bateria e câmera, comparados ao seu próprio flagship da época, são realmente superiores, mas isso fez desse um intermediário anormalmente caro. O Mi 9, já no ano passado, era bem recomendado pelo Tudo Celular por ser muito equilibrado e trazer um bom conjunto para o preço pedido, e até mesmo em 2020 ele continua sendo uma boa pedida se você não conseguir um bom preço ou levar um modelo mais simples. Embora o Mi Note 10 Pro seja muito interessante e um ponto fora da curva, o preço pedido por ele não condiz com seu processamento e o tratamento que a Xiaomi dá aos seus intermediários. Então, nesse comparativo, o Mi 9 é uma melhor escolha, a não ser que você queira muito uma bateria sensacional e uma câmera ótima, sem se importar em gastar o preço praticamente de um iPhone 11 aqui no Brasil, em promoções pontuais que a gente vê. E você, acha que mesmo com o preço mais alto, o Mi 9 ainda é uma melhor pedida? Acha que o Mi Note 10 Pro merece uma compra? Comenta aqui embaixo. E caso você queira conferir essas promoções de smartphones, dá uma olhada aqui na descrição. A gente deixa links para nossa ferramenta de ofertas. Eu fico por aqui e até a próxima.